como você pode melhorar o tráfego pago do seu perpétuo. Nesse vídeo eu falo um pouco sobre como você pode usar algumas ferramentas do próprio Meta para identificar e melhorar a otimização do tráfego pago direto na plataforma do Meta Ads. A primeira dica é que você deve usar a janela de otimização de maneira correta. Eu vejo muita gente só otimizando pela janela de 7 dias, e se você tem uma audiência consolidada, você vai ver que há uma duplicidade, né? Você vai olhar no gerenciador e você vai ver 10, 20 vendas, e na plataforma de pagamento você vai ver 5, 10 vendas, ou seja, aparecem mais vendas no próprio Meta do que no gerenciador. Aparece mais vendas no próprio gerenciador do que na plataforma de pagamento. Isso acontece por dois motivos. Você talvez esteja com um erro de traqueamento, e aí vale a pena você identificar e colocar as UTMs certinhas para que você possa identificar esses pagamentos corretos. Segundo, pode estar atacando errado essa parte das vendas. E o terceiro, o que mais acontece é que o próprio Meta ele está roubando do orgânico, ou seja, o Meta tem a janela de 7 dias ou visualização de um dia, então às vezes a pessoa compra e o Meta diz, olha, ele viu meu anúncio, ainda que ele não tenha clicado e ido até comprar vendo o seu anúncio, né? Ele só viu o anúncio e o Meta está atribuindo. Porque é importante você distinguir de quem vê o anúncio e de quem clica através do anúncio. É porque esse cara que clica através do anúncio, ele está mais perto de comprar, obviamente, né? Então, o Meta ele trabalha por fatias de público. Se você tem uma audiência grande e você, a depender do valor de investimento, é impossível que o Meta pegue todo mundo que está lá na sua audiência. Então ele vai pegar por fatias e amostragem, né? Ele vai mostrar aquele anúncio para X pessoas, e se essas X pessoas curtirem ou comprarem, ele vai identificar quem está comprando e vai mostrar para mais pessoas parecidas com aquele que está comprando. Se você otimizar só pela janela de 7 dias, o Meta vai começar a roubar só do orgânico, né? Então vai pegar aquelas pessoas que do orgânico que estão mais engajadas, ele vai mostrar o seu anúncio para pessoas mais do orgânico. Isso fará com que sua frequência suba muito, e as próprias pessoas do seu orgânico, ou seja, que seguem você, vão ficar vendo aquele anúncio repetidamente, né? Vão ver 3, 4, 5, às vezes 10 a 12 anúncios em média, né? Então vão ter pessoas que vão ver 20 vezes seu anúncio numa semana, outras pessoas vão ver 10 vezes. E isso vai fazer com que aquele usuário que lhe acompanha porque gosta do seu conteúdo tenha uma má... Como é que eu posso dizer? Ele vai ter uma má experiência, porque ele vai estar vendo você direto e vendo apenas ad de venda, né? Então, esse é um problema. Já teve alguns estudos que mostraram que o ideal, e até o próprio Meta fala isso, o ideal é que a frequência bata 5 ali, né? Se ele, principalmente se é o seu público, que é um público que gosta de você, a gente não quer que ele tenha uma má experiência vendo você vendendo para ele direto, né? Então, o ideal é que você tenha uma frequência de no máximo 5. A partir disso, passa a ser nocivo para a sua marca. As pessoas veem direto o seu anúncio. Então, se você colocar uma janela de 7 dias, mas otimizar por uma janela de um dia, você vai estar dizendo para o Meta, olha, eu priorizo esse cara aqui em vez desse aqui. Eu quero essa fatia de público em vez dessa daqui. Claro que você não vai colocar na opção lá de configuração do seu anúncio a janela de um dia, porque isso restringe também mais o Meta, mas você vai detalhar, vai lá e vai clicar para detalhar, e você vai ver que tem vendas que saem de 7 dias e venda que sai apenas de um dia, e aí você vai priorizar colocar a verba nesse que sai mais de um dia, por conta daquilo que eu falei, questão de fatia, frequência e momento de compra. A gente tem que aproveitar o momento de compra desse usuário aqui. A segunda dica que eu dou é algo que surgiu há pouco tempo, que é os segmentos de público. Hoje você tem como definir os segmentos de público na própria conta de anúncio. Você pode dizer quais são os seus clientes, então subir listas lá, pode dizer quais são uma audiência mais qualificado, que geralmente é o site, ou seja, as pessoas que já foram pelo site, e o restante é público novo, que o Meta considera, ainda que não seja totalmente público novo, porque tem pessoas que acompanham um bom tempo e não compraram nada seu e nem foram para o seu site ainda, mas ainda são bastante engajadas. Então eu diria que são 4 tipos de público, né? Então você tem que saber identificar esses 4 tipos de público e pagar o CPA ideal para cada um desse público. Para quem já é comprador, o ideal é que você pague menos para ele. Por quê? Porque ele já comprou, ele já consumiu algo de você e ele sabe que seu produto é bom e tende a comprar. Para quem já visitou seu site, você vai pagar um pouco mais, mas novamente, se ele já visitou seu site, ele já tem interesse,
em comprar o seu produto. Então, esse cara que já está no momento de comprar perfeito. Esse cara aqui que lhe acompanha, que é da sua audiência, eventualmente também pode comprar do orgânico. E tem o frio, que é um cara que provavelmente nunca nele viu. Então, é normal que você pague mais por esse cara aqui quando for comprar, né? Porque o rosto vai ficar apertado, porque ele nunca viu, ele viu o anúncio a primeira vez, ele já comprou. Então, é mais difícil o meta achar esse cara aqui do que trabalhar com esses três. Então, se você conseguir distinguir cada uma dessas etapas e colocar um CPA que controla cada uma dessas etapas, vai fazer com que você tenha um retorno maior. A terceira dica é ajustar seu orçamento. O ideal é que você tenha um ajuste de orçamento pensando em 70-30, novamente. 70% do orçamento nesse e 30% nesse. Por quê? Porque aqui você vai ganhar escala, ou seja, é pessoas que não conhecem, à medida que as pessoas que não lhe conhecem e que compram de você, é que você vai ter escala. Esses outros aqui são públicos restritos, né? Clientes, você tem um número específico de clientes, tem um número específico de pessoas que foram para sua página e tem um número de pessoas que lhe acompanham, que engajam com você. Mas de pessoas que não lhe conhecem é um número absurdamente grande, né? Então, se você quiser escalar, você tem que colocar 70% de orçamento nesse cara aqui, 30% de orçamento nesse cara aqui. Fazer essa distinção fará com que você tenha um negócio mais sólido e consiga ter um ROAS maior do que um ROAS apertado ali de 2 ou 3, né? E que acaba matando a sua audiência. Por último, você deve construir algo que aqueça esse cara aqui e que nutra ele com informações ou quebra de objeções frequentes. Porque, novamente, é esse cara aqui que nunca lhe conhece, que nunca lhe viu na vida, que fará com que você escala. Então, se você conseguir nutrir esse cara, fazer com que ele vire engajado e depois que ele compre, vá para o seu site e compre de você, é o melhor dos mundos. Claro que você consegue fazer isso com tráfego direto, mas você também consegue fazer isso com corredor polonês, né? Tem outras estratégias que farão com que o seu público ele cresça e aí, obviamente, seu faturamento vai crescer também. Então, você tem que se focar nisso. Resumindo, as 4 dicas: janela de otimização, focar em otimizar pela de um dia, ainda que na campanha você suba de 7, é ok. Segmentos de público, saber quanto é que você está pagando cada público é fundamental para que você escale. Orçamento 70-30, para que você tenha um orçamento maior em público frio, aumente sua escala, ainda que você restrinja um pouco mais o ROAS, e conseguir nutrir e aquecer público frio. Fazendo essas 4 coisas farão com que o seu perpétuo ele cresça mais, que você tenha um faturamento maior. Se você gostou dessa dica, me siga para mais. Tamo junto, até a próxima.